importância de monitorar os produtos químicos utilizados para o tratamento de água para consumo humano. Eu convido à tela o senhor Everton Melo dos Santos, ele é diretor de estudos, gerente físico-químico da NSF Brasil, prestação de serviços de análise e certificação. Apresentando, Everton é químico industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é gerente do Laboratório de Ensaios Físico-Químicos e Análises Ambientais, NSF Internacional. É diretor de estudos BPL de ensaios físico-químicos para registro de agroquímicos, saneantes, remediadores, fármacos e produtos químicos para tratamento de água. Muito bem-vindo, Everton, uma boa apresentação. Senhor Messerdino, o senhor pode fechar a câmera, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite da Rede Meteorológica de São Paulo, por ter organizado esse evento e trazer à pauta esse assunto, que eu acho que é bastante relevante. Eu vou focar bem mais na norma mesmo, na 15784, para dar continuidade ao trabalho já que foi discutido pelo Mercedino, que estava focado no produto, no processo produtivo, no controle de qualidade. Então, ele mencionou como é que são avaliados esses produtos para garantir que quando ele chega ao mercado, ele já tenha um bom critério de atendimento. E aí eu vou passar a discutir como é que é o ponto de vista do laboratório quando esse produto chega aqui, as avaliações que são realizadas para garantir que todos os requisitos descritos na norma 15784 eles possam ser atendidos, então, para que a gente garantir que o consumidor final que vai estar recebendo a sua água na torneira de casa, ele vai ter um produto de qualidade, porque ele foi avaliado em vários cenários e para todos os tipos de produto que vão participar dessas etapas de tratamento, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Aí, boa Muito, apresentação. muito obrigado. Então, o tema que eu vou abordar aqui vai ser a importância da avaliação de conformidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano. Então, do ponto de vista do laboratório de terceira parte, a partir do momento que é feita a contratação, a coleta e todos os procedimentos que a gente deve executar para garantir que os requisitos da norma sejam atendidos, certo? Então, o laboratório que eu trabalho, dando um overview rápido aqui para vocês, é a NSF. A NSF é uma organização sem fins lucrativos que faz um trabalho de certificação, de elaboração de normas, de treinamentos, de análises. Ela presta serviços em 175 países, ela tem, entre escritórios e laboratórios, 59 unidades espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil, o laboratório fica na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha tanto com análises químicas, quanto microbiológicas, ecotoxicológicas, toxicológicas, nas áreas de meio ambiente, fármacos, alimentos e produtos para tratamento de água, por exemplo, que é o objetivo dessa norma que a gente vai discutir hoje, certo? Já fui apresentado, então aqui eu acho que não preciso me aprofundar muito, só comentar que durante esse processo eu trabalho há 13 anos aqui na NSF, dos quais 12 anos eu realizo esses estudos de avaliação de conformidade de produto químico para tratamento de água. Nesse período a gente pôde fazer mais de 3.000 estudos dos mais diversos tipos de produtos, então a gente tem uma bagagem bastante grande e atuando também dentro da comissão de elaboração e discussão e de revisão da norma 15784, a gente pôde compartilhar muitas informações e aprender bastante sobre esse assunto, certo? Então, falando do ponto de vista do laboratório, como é que é feita essa avaliação de conformidade, é bom dar só uma introdução de como é que surgiu essa necessidade, porque isso não é uma discussão recente, é uma discussão que já vem há algumas décadas para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, certo? Então, como o Mercedino falou já, ele mencionou, desde o processo produtivo, da avaliação da matéria-prima, dos insumos que são utilizados, do processo próprio de produção, até que o produto seja envasado e chegue na estação de tratamento, vários tipos de impureza podem ser adicionados nesse processo.
Então, o que que é o objetivo que foi discutido para a elaboração dessa norma? É que a gente conseguisse chegar num consenso e avaliações criteriosas baseadas em dados da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para verificar quais são os limites aceitáveis, qual é a toxicidade máxima que cada impureza procedente desse tipo de produto químico poderia ser inserido à água, sem que a gente tivesse nenhum tipo de risco à saúde humana, certo? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela já recomenda aos responsáveis pelo abastecimento de água o uso de ferramentas de identificação desses riscos e fazer uma avaliação disso aí, certo? Através do plano de segurança da água. Então, o plano de segurança da água é justamente essa ferramenta metodológica que vai servir para avaliação e o gerenciamento dos riscos à saúde que vai estar associado a todo o sistema de abastecimento de água, que vai desde a captação até o consumidor final, certo? Então, vou dar aqui um breve histórico de como é que surgiu essa discussão e a importância disso aqui. Em 2004, quando foi publicada a Portaria de Potabilidade número 518 do Ministério da Saúde, já foi incluído um artigo que dava responsabilidade aos operadores do sistema de abastecimento de água a importância de exigir um controle de qualidade do produto que fosse adquirido por parte dos produtores para garantir que ele não tivesse inserido impurezas acima dos níveis permitidos. O problema é que lá em 2004 ainda não tinham critérios estabelecidos, pelo menos não em norma brasileira, que orientassem, balizassem esse tipo de avaliação. Nesse sentido, foi criada uma comissão dentro do grupo da ABNT, discussão de produto químico e de saneamento básico, para elaborar uma norma que pudesse atender essa demanda. Então, em 2009, depois de uma série de discussões, esse grupo publicou a primeira versão da ABNT NBR 15784, então, que é a norma de produtos químicos utilizados no tratamento de água, com aspectos da saúde humana e seus requisitos. Em 2011, foi publicada, então, a portaria do Ministério da Saúde, a 2914, que ela melhorou o texto referente aos produtos químicos utilizados no tratamento de água. Então, ela já mencionava qual era que os fornecedores de produtos químicos, eles deveriam fornecer um laudo de atendimento de requisitos de saúde, que a gente denomina de LARS, para cada produto que fosse sendo fornecido para as estações de tratamento, e esse LARS deveria seguir uma norma BNT. Ele não mencionava explicitamente naquele momento ainda 15784, mas ele já melhorava o texto que tinha sido editado lá na portaria de 2004, né? Então ele melhorou essa questão. Em 2014, o grupo da BNT ele voltou a se reunir para discutir aspectos da norma, atualizar ela de acordo com a portaria que tinha sido publicada em 2011, e a nova versão, a revisão dessa norma foi publicada em 2014, com uma emenda sendo publicada em 2017. Em 2017 mesmo, então, foi publicada a Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, que no anexo 20, ela incorporava, nesse anexo 20, aquela portaria que tinha sido publicada em 2011, que era a Portaria 2914. Em 2021, então, foi publicada a nova Portaria de Potabilidade, a número 888 do Ministério da Saúde, e essa ela deixou realmente agora explícito qual era o objetivo que deveria ser alcançado pelos produtores e qual era a responsabilidade dos operadores do sistema de abastecimento referente ao tipo de avaliação de toxicidade que eles deveriam ter em relação aos produtos químicos utilizados no tratamento de água. E, no final do ano passado, a nossa norma 15784, ela foi novamente revisada para atender e estender ainda mais e deixar mais completa, para que ficasse bem claro os requisitos, atendendo também essa portaria do Ministério da Saúde, a 888. Então, na portaria atual, que é a 888, no artigo 14, lá no parágrafo 8, vai estar bem claro que compete aos responsáveis, então, pelo sistema de abastecimento de água, exigir dos fornecedores esse laudo de atendimento dos requisitos de saúde, o LARS, e da comprovação de baixo risco de saúde, que é o CBRS, que fosse o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água, e aí considerando os critérios definidos na ABNT 15784. Então, ficou bem claro no texto atual qual é a norma e quais são os critérios que devem ser seguidos pelos fornecedores para que eles atendam esse item do Ministério da Saúde. Então, o que é a norma NBR 15784?
essa norma que é para produtos químicos utilizados no tratamento de água. Ela, na verdade, ela vai estabelecer os requisitos que todo produto químico que vai ser utilizado nesse sistema de tratamento de água deve atender para que a gente não ultrapasse os limites de impureza que possam ser permitidos por produto dentro de uma dosagem máxima de uso. Então, todo produto químico, ao ser avaliado essa questão de impurezas, ele é associado a uma dosagem máxima que pode ser utilizada. E aí, durante esse processo, ao ser emitido o LARS, qualquer estação de tratamento pode utilizar aquele produto até atingir aquela dosagem máxima de uso. Se eu, por alguma questão de uso daquele produto acima desse DMU, um novo estudo vai ter que ser realizado, porque a gente não tem como garantir que, se for utilizado acima dessa dosagem, esse produto não vai estar inserindo impurezas acima dos limites permitidos, certo? Porque a gente não vai estar conseguindo garantir que não vai estar causando nenhum prejuízo à saúde se tu não estabelecer um limite máximo para aquele uso. Então, o que que essa norma ela vai avaliar? Ela não vai avaliar a eficiência dos produtos ou os requisitos definidos em outras normas da ABNT específicas para cada produto. Ela vai, na verdade, avaliar apenas como alvo as impurezas que uma substância pode inserir na água. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no laboratório é avaliar as concentrações dessa impureza, através de métodos analíticos definidos para cada tipo de produto ou para cada parâmetro de análise, verificar se essa impureza vai estar acima ou abaixo das concentrações da impureza permissível por produto. E, ao fazer essa avaliação, a gente vai poder definir se esse produto está aprovado ou reprovado quando utilizado até uma determinada dosagem máxima de uso. Esse estudo ele tem que ser feito através de um estudo BPL, que é um estudo de boas práticas de laboratório, onde vai ser elaborado um plano de estudo baseado nas informações de cada produto, no tipo de impureza que aquele produto provavelmente tenha, nas avaliações toxicológicas, na concentração que o produto tem, no tipo de processo produtivo. E a partir dessa elaboração desse plano de estudo, é definido todo o cenário no qual vai ser realizado o rito analítico dentro do laboratório, certo? Então, todo produto químico que é utilizado nesse sistema de tratamento de água, para atender esse requisito da norma, ele vai ter que ser contratado esse estudo para determinar, então, se vai ter impurezas acima dos limites permitidos ou se vai estar abaixo. E não é uma norma, então, que vai estar avaliando a eficiência do produto, apenas as impurezas. Porque, como o Mercedino mesmo mencionou na apresentação dele, existem outras normas específicas que vão estar relacionadas à propriedade própria de cada tipo de produto. Então, a gente vai ter lá a norma para o sulfato de alumínio, que é a 11.176, para o cloreto de polialumínio, para cal hidratada, cal virgem, para o hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio, isocianurato. Então, tem uma série de normas que a Comissão de Produto Químico elabora e revisa com periodicidade para garantir que cada produto está atingindo os requisitos básicos de sua eficiência. Mas são normas distintas do nosso objetivo aqui, que é avaliar sempre apenas as impurezas que esses produtos podem estar inserindo na água. Então, qual é o ciclo que a gente vai ter entre a produção desse produto químico e a chegada na estação de tratamento de água? A gente vai fazer sempre, então, uma coleta, o laboratório, no caso, né, que foi contratado para fazer esse tipo de avaliação, ele vai fazer uma coleta, ele é responsável por fazer a coleta na unidade de produção ou na unidade de distribuição, porque não é apenas o produtor que deve apresentar esse estudo. Se alguém compra de um determinado fabricante e distribui, faz uma reembalagem, ele também tem que fazer esse estudo, porque nesse processo de reembalagem, de distribuição, pode estar sendo inserido impurezas, então ele tem que fazer essa avaliação. Então, o laboratório, que é responsável por fazer essa etapa da coleta, ele vai coletar uma quantidade definida de amostra, vai lacrar essa amostra, vai enviar ao laboratório. Ao chegar no laboratório, vai ser realizado, então, a verificação das informações pertinentes àquele produto, sendo elaborado, então, um plano de estudo e definido quais são as análises que devem ser realizadas e os métodos de preparo para a avaliação final, que vai gerar, então,
relatório de estudo e um laudo de atendimento aos requisitos de saúde. Esse laudo de atendimento ao requisito de saúde é o documento que vai ter que ser entregue para a estação de tratamento quando esse produtor ou distribuidor for fornecer o produto dele. E nesse processo vai ser avaliado, então, esse documento, e a estação de tratamento pode utilizá-lo até respeitando sempre essa dosagem máxima de uso. Então, o documento gerado, que é o que a gente comentou aqui, o laudo de atendimento ao requisito de saúde, ele é um documento que vai especificar várias informações, depois a gente vai tratar mais detalhadamente no decorrer dessa apresentação aqui, o que deve constar nesse documento para que ele tenha validade e possa atender ao artigo que está hoje descrito na portaria 888, certo? Isso aqui é só a apresentação de um exemplo de documento para vocês. Bom, e como é que é o processo para que a gente possa, então, qualquer distribuidor ou qualquer produtor consiga obter esse laudo de atendimento aos requisitos de saúde partindo do ponto de vista do laboratório, certo? Isso passa por um processo de contratação, onde ele vai nos solicitar uma proposta comercial, nós vamos enviar o orçamento, ele vai aceitar realizar o estudo, então ele vai autorizar a execução desse estudo, é feito um agendamento dessa coleta. A norma atual, que foi agora liberada no final de 2023, ela permite que essa coleta seja presencial ou à distância, com ferramentas de vídeo, etc., dependendo da localidade do fornecedor, mas sempre com monitoramento do laboratório responsável pelas análises. Então, todo o processo de coleta ele é monitorado, seja de forma presencial ou seja à distância. Essa amostra ela é lacrada, o lacre dela é todo documentado no laudo de coleta, onde foi descrito todo o procedimento que foi executado para fazer a coleta dessa amostra. Todo o processo de coleta ele é descrito na norma 15784, então a gente tem lá uma seção que descreve como é que se faz o processo de coleta de amostras sólidas, quando é a granel, quando é envasada, para amostras líquidas e para amostras gasosas, certo? Ao chegar no laboratório, então, a gente faz o recebimento, elabora o plano de estudo, faz todo o processo analítico e de preparo da amostra, e ao final do estudo a gente faz a avaliação, se ele atingiu ou não os limites máximos permitidos, e faz a elaboração do relatório final e a emissão do laudo de atendimento aos requisitos de saúde. Então, como é que é feita a avaliação desse produto quando ele chega do laboratório? Ele sempre é avaliar todas as informações e características do produto. Então, é o CAS number, informações de toxicidade, a concentração do produto, como é que é feito o processo produtivo, para que a gente consiga definir quais são os parâmetros de análise e as possíveis impurezas que podem ter naquele determinado produto. A própria norma 15784, ela já separa em vários tipos de tabela de acordo com o tipo de uso do produto e já identifica quais são os parâmetros mínimos de análise, que são aqueles mais comuns de impurezas. É claro que não fica definido apenas aqueles, pode ser mais abrangente dependendo do tipo de processo produtivo e especificidade de cada produto. Então, com essas informações, a gente consegue elaborar esse plano de estudo, fazer a realização das análises laboratoriais e fazer a avaliação do cálculo do CIPA e comparar com o CIP. O CIPA é a concentração da impureza padronizada na água, é aquilo que o laboratório determinou. E ele vai ser comparado com a concentração da impureza permissível para o produto, que é um valor tabelado. Nós vamos discutir mais adiante. Então, nesse primeiro processo das informações e avaliação da característica do produto, a gente vai avaliar qual é a dosagem máxima de uso que foi recomendada, qual é o nome comercial e o número do CAS number que esse produto tem, a composição da sua formulação, qual é o tipo de matéria-prima que foi utilizada, os seus fornecedores. Sempre que tiver uma alteração, como o Mercedino mencionou, no processo produtivo, no parque fabril ou no fornecedor de matéria-prima, é necessário fazer a realização de novo estudo, porque a gente sempre que tem a alteração de algum desses itens, tu não consegue garantir que o estudo que já foi realizado, ele pode ser abrangente, porque novas matérias-primas ou uma alteração no processo produtivo pode alterar a concentração de impureza final que vai ter no produto. Então, sempre que tiver uma alteração nesse procedimento, nesses processos,
é necessário realizar um novo estudo. Não tendo nenhum tipo de alteração, esse estudo tem validade por 2 anos. É assim que a gente avalia a representatividade daquele processo produtivo para cada tipo de fornecedor. Então, a avaliação do produto, depois de feitas as avaliações dessas características, é feita a elaboração de um plano de estudo. Esse plano de estudo ele tem que ser feito nas boas práticas de laboratório. Para que um laboratório tenha reconhecimento das boas práticas, ele tem que ter um reconhecimento do Inmetro. Então, esse laboratório ele tem que ter um escopo que atenda a esse tipo de estudo. Nenhum outro laboratório que não tenha essa definição de estudo pela norma 15784 pode realizar, e sempre que for realizado esse estudo, tem que ser no laboratório que tenha o reconhecimento em boas práticas de laboratório. Então, as boas práticas de laboratório é um sistema de qualidade que vai abranger sempre o processo organizacional e as condições nas quais os estudos não clínicos de segurança à saúde humana e ao meio ambiente são planejados, desenvolvidos, monitorados, registrados, arquivados e relatados. Então, basicamente é isso que é boas práticas de laboratório, e todo laboratório que vai querer se credenciar tem que fazer isso via Inmetro. E por isso que todo estudo que é realizado por parte do laboratório é anexado o certificado de reconhecimento BPL, dos princípios de boas práticas do laboratório, que cada laboratório que tem esse reconhecimento possui. Então, sempre que alguma empresa, um distribuidor, um produtor, um fornecedor for contratar, ele tem que ter a garantia que o laboratório que ele está contratando para fazer esse tipo de análise tenha essa certificação dos reconhecimentos da BPL, certo? Então, depois dessa avaliação da elaboração do plano de estudo, é feita a realização das análises laboratoriais. Como foi mencionado anteriormente, o método de análise e o tipo de parâmetro vai depender muito do enfoque e do tipo de específico de uso do produto, que pode ser para coagulação, floculação, desinfecção, oxidação, controle de corrosão e alguns produtos específicos, tipo carvão ativo e etc. Então, dependendo do tipo de uso, vai ter uma tabela que vai definir, dentro da norma 15784, qual é o tipo de método de preparo e quais são as análises específicas que devem ser realizadas para que a gente possa fazer a avaliação. Ela pode abranger impurezas metálicas, compostos orgânicos voláteis, monômeros, questões de íons como cloreto, fluoreto, bromato, clorato, perclorato, radionuclídeos. Então, para cada tipo de produto, existem possíveis impurezas que devem ser avaliadas, e essas impurezas que vão ser realizadas nas etapas de análise laboratorial. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para produtos de floculação, coagulação, como o PAC, o sulfato de alumínio, o cloreto de ferro, por exemplo, a gente vai analisar acrilamida, a gente vai analisar metais, vai analisar compostos orgânicos voláteis, fazer uma varredura em cromatografia gasosa, depois de uma extração básica, neutra ou ácida, para verificar as possíveis impurezas que a gente possa encontrar nesse tipo de produto. Isso também pode acontecer para produtos que são utilizados para controle de pH, controle de corrosão e assim por diante, como os hidróxidos, os óxidos, os polifosfatos. Então, nesse caso, a gente vai analisar metais, radionuclídeos, compostos orgânicos voláteis e etc., dependendo da natureza do produto. O mesmo serve para produtos de desinfecção ou oxidação, como, por exemplo, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, o clorogás, etc., os isocianuratos. Então, a gente vai analisar os bromatos, percloratos, cloratos, metais, compostos orgânicos voláteis e assim por diante. Além daqueles produtos mais específicos que podem ter outros tipos de uso, como o carvão ativado, o cloreto férrico, etc., que também a gente vai ter uma gama de análises que devem ser realizadas de acordo com o que está estabelecido na norma. A norma, então, ela define vários tipos de método de preparo, dependendo do tipo de produto. Então, a gente pode ter, quando a gente está elaborando o plano de estudo, a gente vai definir se é o método A, o método B, o C, D, etc.
Isso já está definido na norma para cada tipo de produto. Ah, quando é um hidróxido de sódio, por exemplo, a gente tem que preparar pelo método B e já tem uma definição de quais são os parâmetros de análise. Todos esses produtos eles são preparados em água ultra pura, então ela tem um controle que deve ser seguido de qualidade para garantir que nenhum do tipo de impureza que está sendo avaliado possa ser vinda da água laboratorial. É claro que tem todos os controles de qualidade próprios do ensaio, como análise de branco, fortificação e etc., que são realizados duplicata, realizados dentro do próprio controle de qualidade dos ensaios. Ao final da parte de análise laboratorial, a gente recolhe todos os dados brutos gerados desse estudo e vai fazer uma avaliação da concentração da impureza padronizada na água, ou seja, aquela impureza que foi determinada dentro daquela concentração utilizada no método adequado para cada tipo de produto. Normalmente, a gente usa um fator de normalização que a gente prepara uma amostra mais concentrada que a dosagem máxima de uso e depois a gente padroniza para ter esse concentração de impureza padronizada. Por exemplo, se alguma empresa nos contrata para fazer a avaliação do hidróxido de sódio e nos diz que a concentração máxima de uso daquele hidróxido é de 100 miligramas por litro. No laboratório, quando a gente for fazer o método de preparo dessa amostra, em vez de preparar uma solução de 100 miligramas por litro, na verdade a gente prepara 10 vezes essa concentração em 1.000 miligramas por litro. Essa é a concentração que a gente faz a análise, e depois a gente pega esse resultado dos 1.000 miligramas por litro e normaliza para 100 miligramas por litro, que foi a dosagem máxima de uso indicada pelo fornecedor. É essa concentração normalizada que é o CIPA. Então, esse CIPA ele vai ser comparado com o CIPP, que é a concentração máxima permissível por produto, e verificar se o produto foi aprovado ou não, dentro daquela questão que o Bercedino já tinha mostrado na apresentação dele, mas a gente vai depois rever. Então, esse CIPP, que é a concentração máxima, concentração individual permissível para o produto, ele é normalmente utilizado um fator de segurança de 10 se tu comparar com os parâmetros da portaria de potabilidade, do VMP da portaria de potabilidade. Por quê? Porque na portaria de potabilidade ele está avaliando a água final. O produto final é a água que foi tratada durante as várias etapas desse tratamento. A gente pode ter a adição de vários tipos de produto, porque para cada etapa tu vai ter a parte de coagulação, tu vai ter a parte de desinfecção. Em cada uma dessas etapas tu está adicionando um determinado tipo de produto. E cada um desses produtos pode estar incorporando à água uma determinada quantidade de impurezas. Por isso a gente usa um fator de segurança. Enquanto, por exemplo, a portaria de potabilidade prevê um valor máximo permitido para alumínio de 0,2 miligramas por litro, o produto químico que está sendo avaliado, ele pode ter no máximo 0,02 miligramas por litro. Então ele tem que ter 10 vezes menos concentração dessa impureza para garantir que quando tu utilizar o sulfato de alumínio, o policloreto de alumínio, usar o hidróxido de sódio, utilizar o hipoclorito de sódio para desinfecção, a adição de cada um desses produtos, a soma dos alumínios que eles podem estar adicionando à água, não vai atingir o 0,2. Por isso a gente tem esse fator de segurança, que é normalmente 10% do VMP, ou, em alguns casos, quando são valores específicos definidos pela OMS ou, por exemplo, pela NSF 600, que é a parte que define quais são os valores máximos permitidos pelos estudos toxicológicos. Então, a gente vai fazer essa avaliação, comparar o que nós encontramos dentro do laboratório da concentração da impureza padronizada na água com a concentração da impureza permissível para o produto e vamos avaliar se ela for menor ou igual, o produto é aprovado. Se ela tiver maior, ele é reprovado naquela DMU. Quando ele é reprovado, o cliente deve ou ajustar a DMU para um valor mais baixo, então ele pode ser dosado numa quantidade menor do que ele indicou inicialmente, ou ele faz uma avaliação do processo produtivo e dos insumos que ele utiliza, as matérias-primas, para verificar se a impureza não vem daí, para corrigir isso, contratando um novo estudo naquela dosagem inicial que ele tinha contratado, para verificar se agora atende ou não esses critérios, para que a gente possa garantir que o laudo de atendimento do requisito de saúde seja emitido pelos laboratórios com os parâmetros aprovados. Então, normalmente é esse
o processo que a gente utiliza aqui no laboratório para fazer esse tipo de avaliação. Então, como o Mercedino já tinha citado, e eu também comentei, sempre que essa concentração da impureza padronizada da água for menor ou igual à concentração permissível do produto, o produto é aprovado. Se for maior, o produto é reprovado. Essa é a avaliação final que o laboratório faz. E aí, se ele for aprovado, o laboratório vai emitir o laudo de atendimento aos requisitos de saúde, que é o LARS, onde tem que constar todas as informações pertinentes ao produto, como, por exemplo, o nome comercial, o nome UPAC, o CAS number, o estado físico, quem é o fabricante, qual é a unidade de produção, o lote que foi avaliado, ou o mix de vários lotes que foi composto aquele estudo, a data que foi de fabricado, a data que foi coletado, qual é a validade do estudo, que é normalmente de 2 anos, a não ser que mude o processo produtivo, ou novos fornecedores de matéria-prima, quem foi que é responsável pela coleta, quem é o patrocinador daquele estudo. Aí também vão as informações do laboratório, que é a unidade que foi feita a avaliação, o número do reconhecimento BPL no Inmetro, qual é a data que foi realizado a finalização daquele estudo, qual é a concentração do produto, qual é a dosagem máxima, quais foram os parâmetros avaliados, qual foi a avaliação final, se o produto foi aprovado ou reprovado para aquele parâmetro, e uma declaração de conformidade que diz que está refletindo todos os dados brutos nesse laudo de atendimento aos requisitos de saúde. Esse documento ele é só um resumo do relatório final de estudo. O relatório final de estudo é um relatório BPL, que aí pode ter 10, 15, 20 páginas, dependendo do tamanho, na verdade, da quantidade de analitos que são necessários para ser avaliado para cada produto, certo? Algumas dúvidas frequentes que por parte do laboratório a gente observa, que é qual é a validade então desse laudo, a gente já salientou aqui que são de 2 anos. Se a pessoa ela apenas distribui, ele só precisa fazer o estudo, sim, o distribuidor também tem que fazer o estudo para garantir que nas etapas entre a compra e a embalagem final e chegar na sessão de tratamento não houve nenhuma possibilidade de inserir impurezas ao produto final. Se esse produto que ele compra, ele pode ter um segundo patrocinador, se é o mesmo fornecedor, sim. Um estudo ele pode ter mais de um fornecedor, desde que a coleta e a distribuição e a produção venha da mesma fábrica. Se eu tenho um produto que tem a mesma formulação, mas tem especificação distintas, por exemplo, eu preparo uma solução de cal em suspensão 20% e 30%, eu tenho que fazer 2 estudos diferentes, porque como a concentração do meu produto ela é distinta, o nível de impurezas que eu posso ter também não, ela é proporcional e tem que realizar para garantir que nenhum desses 2 produtos nessas concentrações estejam inserindo impurezas acima dos limites permitidos. Se o próprio produtor ou distribuidor pode enviar a amostra para o laboratório para não ter que ter despesa com coleta, na verdade, a norma define que o laboratório que vai realizar as análises, ele é o responsável pela coleta, então o produtor não pode enviar, é o laboratório que tem que ser responsável por fazer a coleta, o acompanhamento da coleta e ter toda a rastreabilidade desse processo. O que é a comprovação de baixo risco à saúde, que a gente chama de CBRS, que hoje é exigido pela portaria 88. Se é o laboratório que prepara esse documento. Na verdade, esse documento ele é preparado pelo produtor ou distribuidor que contratou esse estudo, baseado no laudo de atendimento ao requisito de saúde. Então, o laboratório ele emite o laudo de atendimento ao requisito de saúde e o patrocinador é quem vai elaborar e emitir essa comprovação de baixo risco à saúde baseado nesses documentos que foi disponibilizado pelo laboratório. Se ele não é obrigado a, por exemplo, indicar quem é o fabricante do produto que representa ou distribui. Se ele pode deixar essa informação em branco dentro do LARS. Não pode. Todo fabricante tem que ser definido, estipulado dentro do laudo de atendimento a requisitos de saúde. Alguns distribuidores não gostariam de informar quem é o fabricante, que qual eles compram, mas isso é uma informação que é vital e é da norma, a norma 15784, ela exige que isso conste no LARS. Se um cliente pode solicitar a inclusão, por exemplo, de uma empresa como segunda patrocinadora do estudo, se o LARS vai ter validade a partir dessa inclusão, não. O laudo de atendimento ao requisito de saúde, a validade dele é sempre baseada na data final
das análises, ou seja, da finalização do estudo, não importa as emendas que foram feitas depois, ela sempre é baseada nessa data. E se o valor cobrado para a realização dessa análise, desse estudo, varia de acordo com o produto, é o mesmo independente do produto. O valor que o laboratório costuma utilizar é dependendo do número de parâmetros que devem ser avaliados. Então, dependendo do tipo de produto, tu tem uma quantidade de parâmetros, esse preço varia de produto para produto, dependendo da complexidade e do número de parâmetros avaliados, certo? Eu acho que esse aqui foi um overview geral, complementando aquilo que o Mercedino já tinha falado em relação aos produtos. Agora a gente focou mais na própria norma e como o laboratório observa e faz esse tipo de trabalho. Como eu comentei, a gente já fez mais de 3 mil estudos, então a gente teve vários casos em que a gente observou produtos que foram reprovados porque não estavam com impurezas acima dos limites permitidos, e aí essa avaliação permitiu que as empresas mudassem a matéria-prima, melhorassem o processo produtivo e conseguissem então chegar a um produto final que garantisse ao consumidor que estaria recebendo uma água final na qual ela pudesse não ter risco à sua própria saúde. Então, esse trabalho que tem sido feito desde a elaboração da portaria em 2004 até agora, mais de 20 anos, muita discussão nas comissões da ABNT, a gente foi aprimorando. Eu faço parte dessa comissão junto com o Mercedino também, então a gente pôde discutir todos os critérios, deixar bem claro hoje o que um produto precisa ter para garantir que não seja prejudicial à saúde, todas as avaliações que o laboratório tem que fazer por questão de sua toxicidade e ter a garantia que ao final o produto que está sendo liberado é um produto que não vai causar risco à saúde humana. Eu acho que basicamente essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir aqui para vocês hoje. E então estou finalizando a minha apresentação e fico aí aberto a perguntas e a discussões. Muito obrigada, Everton, pela sua apresentação. Mantenha aí mais um pouquinho o seu QR Code para as pessoas captarem, né? Baixarem a sua apresentação. E em seguida eu convido a moderadora deste painel, a senhora Carlene, para iniciar o debate, fazer as suas considerações e responder. Vamos ver se tem perguntas no QIA ou no chat. Obrigada mais uma vez, Everton. Carlene, a palavra é sua, então. Olá, obrigada, Everton, obrigada, Mercedino. Olha, a primeira pergunta vai ser minha, tá? Porque agora que eu estou envolvida nesse universo do produto químico, né? E afinal de contas, eu tive muito interesse em trazer esse assunto para o Metuaba, porque eu acho Carlene, muito. Carlene, a sua voz está baixa. Por favor, fala um pouquinho mais alto. Mas, meu Deus! Pronto, mas vá. Estou no celular, gente, faltou energia, não consigo abrir o Zoom pelo computador. Tá me ouvindo agora? Yes. Agora sim. Então, onde eu terminei? Tá, agradecendo aos meninos, né, ao Mercedino e ao Everton, totalmente assim. E eu conversei com a Vasti, que também está envolvidíssima nessa parte aí, né, da norma também, da BNT. Então, eu pedi a ela algumas pessoas, alguns nomes para trazer para o evento, e ela prontamente me indicou vocês. E também por ser uma pessoa que estou entrando neste mundo agora do produto químico, e eu achei extremamente pertinente trazer esse assunto, que é pouquíssimo comentado em eventos que nós vamos, né? Assim, na área de saneamento básico, na área de metrologia, na área de água, você não vê as pessoas comentando sobre isso. E a minha primeira pergunta, existem duas perguntas aqui do chat, que é da Júlia. Primeiro, o Mercedino falou sobre o lodo do tratamento de água, né? Existe um acúmulo de lodo muito grande numa estação de tratamento de água, principalmente dependendo do tamanho da estação. E aí ela pergunta sobre a toxicidade, quais são os parâmetros, né, de toxicidade que são realizados no lodo. Eu não sei se o Mercedino consegue nos ajudar nesse sentido aí. Eu vou tentar. Na verdade, ela perguntou sobre ecotoxicidade, né? E Ecotoxicidade. isso, ela está previsto na resolução CONAMA,
né, seja para efluentes. No caso dos lodos, ele tem que atender a 10.004, e aí a questão é toxicidade, porque o lodo Isso. ele precisa ser enquadrado lá dentro dos 4 níveis de classificação, ele precisa ser enquadrado dentro daqueles níveis. E dependendo do nível de contaminante que ele tem, ele vai desde produto perigoso até produto não produto inerte. Então, ele precisa atender o que está na 10.004. A ecotoxicidade está dentro da CONAMA para efluentes. Sim. A outra pergunta, não sei mencionar isso para o Everton, né? Isso é uma curiosidade minha. Eu sei que hoje é uma exigência, né, da nossa portaria, a 888. A portaria até menciona que os resultados, né, resultados de qualidade de água, o laboratório que libera esses resultados tem que ter um sistema de gestão prontamente, né, todo organizado. Mas não exige 17.025. Muito ao contrário, ele exige que nós tenhamos esse laudo de toxicidade dos produtos químicos, né? E aí você falou que as empresas que recebem, né, que compram esse produto químico para trabalhar, para poder fazer o tratamento da água, elas precisam exigir. Esse laudo a gente apresenta para algum órgão, né, federal, municipal, vigilância sanitária? Existe essa obrigação de apresentar ou só fica guardado para a empresa? Essa, Carlene, é uma exigência do Ministério da Saúde, certo? Tá. A gente participou na discussão dessa comissão em Brasília, eu acho que foi em 2014, eu não me lembro agora, no evento do Ministério da Saúde, que foi aí que nasceu a ideia desse laudo de atendimento de requisitos de saúde. Esse laudo de atendimento de requisitos de saúde é um documento que as estações, os responsáveis pelo sistema de abastecimento de água, do tratamento de água, devem guardar para ser apresentado para o Ministério da Saúde em caso de solicitação. Então, o que a portaria exige? Exige que todo o produto químico que vai ser adquirido por uma Sabesp, uma Casan, uma Corsan, todo produto químico, ele vai ter que apresentar esse laudo de atendimento de requisito de saúde. Esse laudo vai ficar com vocês, no caso da Sabesp, e caso o Ministério da Saúde exija, vocês vão ter que apresentar, demonstrando que todo produto químico que vocês estão utilizando no processo de vocês de tratamento de água, ele está atendendo os requisitos da portaria 888, porque isso é uma exigência via legislação. Então, vocês estão atendendo o artigo 14, que trata justamente disso, de que vocês devem apresentar esse laudo para todo produto químico que vocês adquirirem e forem utilizar nesse processo de tratamento. Só Eu complementando, vou Carlene, falar nesse até 5 anos atrás, estes laudos eram enviados para as vigilâncias sanitárias. Então, eles tinham que estar dentro do prazo de validade e ser enviados. Isso é bastante burocrático, né? Então, mudou-se a posição, o laudo fica com o detentor, né, dos estudos, e aí, quando solicita, é encaminhado. Então, obrigada, tá, gente? Outra pergunta eu queria fazer para o Mercedino. Isso é uma dúvida que nós temos aqui no laboratório, não, porque nós somos novos aqui, né? No laboratório de produto químico daqui da Sabesp, nós estamos há 6 meses, né? Porque nós vimos tudo de controle sanitário. E aí nos deram essa oportunidade de vir aqui e aprender esse novo mundo, estamos aí nos envolvendo absurdamente. Uma dúvida que eu tenho, né? Existe possibilidade desses produtos químicos que são utilizados serem feitos de sucata? Sim, Eu sei que é existe. feito de, né? Mas Na verdade, você tem, por exemplo, cloreto férrico, né? É um dos mais comuns de se fazer uso de sucata. O maior problema quando se faz com sucatas ferrosas é quando ele está contaminado, por exemplo, com inox. Um dos processos da produção de inox é a presença de cromo. Então, quando você ataca esse material com ácido clorídrico ou cloro gás, dependendo do processo, você pode solubilizar esse material contaminado por cromo e ele vai para o produto final. Esse é um dos agravantes quando se usa sucata. Ou mesmo no caso do alumínio, quando você usa
os metais aluminosos para produzir o PAC, por exemplo. Existem algumas tecnologias que você usa esses metais para a produção de PAC. Então, aí você pode ter uma contaminação de algum outro produto que possa estar presente lá, mas é comum. Então, por exemplo, eu conheço, assim, na BNT, né, nessa 15784, são o quê? São 59 produtos, né, de todos os tipos, seja ele fluoretação, coagulantes, coagulante, tem 59 produtos lá indicados por ele. O PAC férrico e o sulfato férrico, como são feitos esses dois? Eu O, conheço o PAC, conheço todos os outros, mas essa mistura. então, o sulfato férrico, ele pode ser feito a partir do óxido ferroso, ataque ácido desse óxido, é uma das rotas, ou no passado ele era utilizado um resíduo da indústria de titânio, que hoje não tem mais disponível, que era um sulfato ferroso, que você oxidava ele para sulfato férrico. E, aliás, um coagulante muito bom, porque você tinha um sal misto, né, de clorosulfato férrico, era muito bom. Eu trabalhei bastante com ele, era muito bom. Mas, infelizmente, hoje você não tem mais esse produto, não é mais comum ele no mercado. Então, gente, Só complementando, Carlene, que tu comentaste, né, que lá tem 59 produtos. É só para deixar bem claro que a norma, ela não limita a 59, tá? Ela abrange qualquer outro tipo de produto que vai ser utilizado no tratamento de água. Ela, claro, ela já descreve esses 59 porque são os mais comuns, mas na própria introdução da norma, ela diz, ó, ela não está limitada a esses 59. Então, a gente acaba analisando muito mais, fazendo avaliação de conformidade de muito mais tipos de produto, porque as novas tecnologias e os novos processos de tratamento de água, eles vão desenvolvendo novos produtos e esses novos produtos vão entrando no mercado. Então, a gente sempre tem que fazer avaliação baseado nisso. Não são só aqueles 59, certo? A gama de produtos utilizada é bem maior. Isso é verdade. Aqui na Sabesp nós temos um laboratório, né? O Mercedino sabe muito bem disso, porque fez parte desse universo. Nós temos um laboratório de tratamento, né, ou de avaliação do produto químico que é utilizado em todas as nossas estações de tratamento de água. Como o Everton falou, a amostragem, a responsabilidade é nossa, então toda vez que chega o caminhão, os nossos técnicos pegam a amostra e a contraprova e traz para o nosso laboratório e fazemos todos esses ensaios, né, que está lá dentro, porque que é pedido, né, que é exigido pela norma. E no caso do Everton, ele faz a parte de toxicidade, mas nós fazemos também a parte de eficiência, que é a parte do princípio ativo, né? Porque quando você tem menos alumínio para reagir, você vai ter que colocar mais sulfato de alumínio no processo. E isso pode dar um problema na água final, que é o que nós não queremos, não é verdade? Então, assim, nós somos um laboratório pioneiro nessa área. Tenho muito orgulho de falar isso, tá ok? E estou mais feliz ainda porque agora eu faço parte desse universo, né? Da parte de controle de qualidade, da parte da 17025, mas agora em outro cenário, né? E é muito interessante. Bom seria se a Dani estivesse aqui, porque a Dani iria, tipo, explanar isso com muita eloquência, mas estou muito feliz pela presença de vocês, tá, Everton? Muito obrigada mesmo. Obrigada ao Mercedinho também pela sua gentileza de estar Eu aqui conosco. só Celso, posso fazer um adendo? Pode sim, Mercedinho. Você fez um comentário sobre o uso adicional de produtos químicos, seja por baixa performance, coisas desse tipo, né? E isso, de fato, é uma realidade, né? Recentemente, eu fiz um trabalho com monitoramento de cloratos em hipoclorito, e isso vem a ser um grande problema, né? Porque uma vez que você faz o estudo, você avalia a matéria-prima, o Everton faz o ensaio de toxicidade e ele fala assim, olha, esse produto está de acordo, ele atende ao que se propõe. Aí você estoca mal, você deixa em condições não adequadas, você deixa estocado por muito tempo, esse produto perde qualidade, perde eficiência, pode gerar produtos, no caso do hipoclorito, pode gerar clorato que venha contaminar a água tratada. Então, de nada adianta, né, ter todo esse trabalho de avaliação de produto, de avaliação de toxicidade e tal, se quem consome esses produtos não tomam todos os cuidados adicionais
para garantir que aquilo que foi entregue é exatamente aquilo que você vai usar. Esse é só um alerta, né? Que é muito importante isso. Só complementando o que o Mercedino falou, que é o exemplo exatamente esse. Quando a gente faz a análise, por exemplo, do hipoclorito, quando a gente faz a coleta, a gente leva um estabilizante para lá, ácido malônico, peróxido de hidrogênio, para trazer a amostra e poder fazer as análises. Então, a gente garante que aquele processo que a gente está fazendo da amostragem, etc., está numa condição ótima de avaliação. Mas, como ele falou, a gente, depois que é emitido o laudo, a gente não sabe qual é a condição de armazenagem, se aquela empresa vendeu e distribuiu para outra, porque hoje o nosso laboratório não faz só análise de produto, a gente analisa a água também. E a gente está verificando que uma grande quantidade de amostras dos mais distintos lugares estão vindo uma alta quantidade de clorato. E o clorato provavelmente vem desse processo de infecção da utilização de produtos que, de alguma forma, degradaram mesmo depois de ter sido feito estudo. Então, isso está acontecendo hoje na prática mesmo. Quando a gente faz a avaliação final da água, né? Isso é péssimo, hein? Isso é muito ruim. Não é verdade? Mas eu agradeço muito pela presença de vocês. Ah, a Júlia perguntou também sobre quais são os ensaios, né, que estão feitos nessas amostras. Bem, para cada produto, Júlia, tem alguns ensaios diferenciados, né? Mas normalmente se faz mercúrio, cádmio, chumbo, cromo, arsênio, selênio. Sulfato também se faz, ferro também, sulfatos isentos, né? E normalmente são esses. Alguns bário, outros prata. Então, acho que os meninos até podem falar melhor, mas é o que eu faço aqui, porque eu trabalho com ICP-OS, né? E eu faço essa parte de toxicidade, além da parte de eficiência também. Querem complementar? Se não, olha, a palavra está com a Patrícia, hein? Mais alguém gostaria de falar, encerrar? Acho que Bom, então, você quer falar alguma coisa, Everton? Não, só agradecer pelo convite novamente, agradecer por quem esteve presente na palestra aí. Espero que a gente possa ter ajudado a informar sobre esse assunto aí. Obrigado, Everton. Bom, é isso muito aí. obrigada a todos pela participação e apresentações. Então, vamos lá, vamos fazer a foto oficial. Renata, você está pronto? Para que a Eu tô gente sim, possa ir para outra sala. Vamos lá, Renata. todos sorrindo. Excelente. Vamos para a Prontinho, próxima. pessoal. Obrigada, viu? Imperdível a última apresentação e eu conto com vocês, inclusive, para o encerramento. Obrigado. Boa tarde a Vamos lá para a todos. próxima Boa sala. Até tarde. já. Obrigado, Mercedino. Obrigado, Carlene. Obrigado, Everton. Tchau, tchau. Tchau, tchau.